Olá, gente boa de Jesus Cristo, tudo bem? Mais um minuto de reflexão aí, mais um momento de falar da palavra de Deus, coisas importantes que edificam a nossa vida, porque esse é o efeito que a palavra causa, né? A palavra de Deus sempre nos edifica, alinha os nossos pensamentos. E hoje, no nosso minuto de reflexão, nós vamos falar um pouco sobre as parábolas. Por que Jesus falava por parábolas para certas pessoas, né? É um assunto complexo, não dá para encerrar em 10 minutos no minuto de reflexão, mas vamos falar alguma coisa, para que a gente comece a entender, não todo, mas pelo menos uma parte. E para a gente entender por que Jesus falava por parábolas, nós temos que entender um pouco sobre algo que o ser humano possui no seu intelecto, que se chama a razão. Essa é a palavra, razão. Razão é a capacidade de analisar, de decidir, de qualificar as coisas. A filosofia fala muito sobre razão. Se você quiser entender um pouco sobre isso, entra lá no YouTube, veja alguns ensinamentos sobre filosofia, você vai entender o que é razão. Mas eu vou colocar do ponto de vista bíblico, não filosófico. Amém? Mas a razão, ela é, para mim, a principal fonte ou alimentador do pecado humano. Porque o problema não é o ser humano pecar. O problema é o ser humano resistir à verdade. E a razão, às vezes, ela nos leva à verdade. Mas a razão geralmente nos faz resistir à verdade. Porque a razão é, sobretudo, uma coisa relativa. Você vê como que a razão é relativa quando duas pessoas estão discutindo, né? As duas pessoas que estão discutindo julgam que tem razão. Então você observa que na minha ótica eu tenho razão e a outra pessoa, na ótica dela, ela tem razão. Esse é o problema da relatividade da razão, que acaba sendo uma fonte motora do pecado. Tudo bem, vamos seguir o nosso raciocínio para frente. Vamos supor que eu te ofereça um pouco de doce de leite. E você nunca tenha provado doce de leite na sua vida. Aí você come uma colherinha e diz assim: mas que coisa magnífica! Como é gostoso o doce de leite! Vocês não reparam barulho ao fundo não, porque o pessoal está trabalhando por aqui, então o barulho é normal, mas vamos seguir em frente. Aí eu digo para você assim: olha, mas o doce de leite, apesar de gostoso, você só pode comer uma colher. Aí você acha que eu não tenho razão. E você come 1 quilo de doce de leite. E 2 horas depois você está vomitando todo o doce de leite que você comeu. Aí a sua razão vai trabalhar e vai dizer: realmente, quando a Dilce me disse coma uma só colher, eu não entendi o porquê ele estava dizendo como uma só colher. Mas agora que eu experimentei, eu entendi o porquê que o doce de leite só pode ser comido em pequenas quantidades. É uma delícia, mas em pequenas quantidades. Essa é a essência da razão. Muitas vezes, pela experiência, às vezes por quebrar a cara na vida, eu dei o exemplo do doce de leite, mas isso é para todos os casos na vida, você começa a raciocinar, a racionalizar as coisas e a tomar decisões pela razão, não pela emoção ou pela sensibilidade do ser humano. As pessoas mais velhas, elas tendem a agir pela razão, porque já viveram quebrar a cara muitas vezes. As pessoas mais jovens tendem a agir pela emoção. Isso é natural. Tudo bem, mas é essa razão que é a fonte do pecado. Porque, veja bem, analise comigo. Quando você vai falar para uma pessoa que ela está errada naquilo que ela está fazendo, qual é a primeira reação dessa pessoa? Ela quer mostrar as razões pela qual ela fez isso. Ela quer se justificar. Ela quer mostrar: não, mas eu estou fazendo isso por causa daquilo. Não, eu estou traindo a minha mulher, mas a minha mulher não é uma boa esposa. Não, eu estou traindo meu marido, mas meu marido não é um bom marido. Não, eu estou roubando, mas meu patrão também me roubou. Se você pegar o pior assassino dessa terra aí, ou um preso qualquer,
e falar: escuta, você matou 5 pessoas. Ele vai explicar para você as razões pelas quais ele matou essas 5 pessoas. Se você conversar com qualquer pessoa desse mundo do Talibã, o Talibã está aí, né? Aprontando de novo no Afeganistão, pega qualquer membro, né, do Talibã, ele vai explicar para você as razões pelas quais aquela bomba foi explodida no aeroporto e matou muitas pessoas. E na ótica dele, ele está certo. Por quê? Porque ele vai dizer para você: eu tenho razão. Está vendo como que é o pecado? Deus, quando vai ensinar para o homem a sua palavra, o homem reage explicando as suas razões. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou explicar as minhas razões. Quando Deus pergunta: Adão, o que você fez? Adão deu a sua razão. A mulher que tu me deste me enganou e eu comi. Olha a razão de Adão. E na ótica de Adão, ele estava certo. A palavra de Deus, quando ela é lançada no coração humano, Deus tem um projeto que ele mostre para você que você está em pecado e que você aceite, que você fala: realmente, a palavra tem razão. Eu preciso mudar a minha vida. Esse é o objetivo de Deus. Porque o Espírito Santo, ele não contende com o homem. Se o seu coração estiver agitado e cheio de razão, ele não vai falar com você. Não diretamente. Sabe por quê? Porque você vai contender com ele, você vai explicar as suas razões. E o Espírito Santo não quer isso. Ele quer falar, ele quer te mostrar a verdade e ele quer que você entenda. Contender com as suas razões é trabalho inútil. É trabalho inútil. Contender com as minhas razões é trabalho inútil. Por isso, a necessidade do jejum, da oração, da leitura da palavra. Tá bom. Verdade é que Deus fala ao homem e fala o tempo todo. Mas quando o homem não está com o coração pronto para ouvir Deus falando, Deus fala por parábolas, por enigmas. Por isso é que Jesus ensinava por parábolas. Se você der uma examinada aí, o texto que eu falei, Mateus 13, 34, você vai ver que Jesus falava ao povo judeu por parábolas. E as pessoas perguntavam: por que você não fala abertamente? Ele falava assim: olha, o coração desse povo está endurecido, por isso eu falarei com eles por parábolas. Parábolas são enigmas, verdades ocultas, que para serem entendidas precisam ser estudadas e cavadas. Então, quando você se esforça para entender uma parábola, você se desarma da razão. Você quer ouvir o que a pessoa está falando. Por isso Deus fala em parábolas. E Deus fala o tempo todo. Deus já falou com você hoje. Talvez você não tenha percebido, mas Ele já falou. Deus fala em sonhos. Deus fala através de um amigo. Deus fala através de uma situação. O tempo todo Deus está te ensinando coisas. Você acha que Deus não fala? Mas Deus fala. Ele fala. Mas por que o Senhor não fala comigo diretamente? Porque de alguma forma você está cheio de razão. Amém? Você está cheio de razão, então Deus não vai falar. Experimente isso. Experimente orar. Experimente jejuar. Experimente quebrantar o seu coração. E eu tenho certeza que Deus vai começar a falar com você de uma forma mais direta. Os enigmas vão se afastando e a verdade mais pura e peneirada ela vai chegando. Mas para isso é preciso que você abandone esse termo. Eu tenho razão. Eu tenho os meus motivos. Ora, motivos todos nós temos. Eu tenho os meus motivos, você tem os seus motivos. Eu tenho as minhas razões, você tem as suas razões. Mas a palavra de Deus é a verdade. E com a verdade não se pode discutir. Tá bom? Fique bem e fique com Deus.